Olá pessoal, trazendo uma atividade aqui para vocês. Nesse momento a gente vai abordar o conteúdo de vozes do verbo, tá? Vocês vão entender a partir dessa atividade como funciona a questão das vozes verbais, tá bom? A princípio nós temos uma tirinha de Fernando Gonçalves. É importante lembrar que a tira, os quadrinhos, a charge, um cartoon são gêneros, né, que exploram tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. E é importante, eles aparecem com muita frequência e é importante que a gente saiba fazer uma leitura desse tipo de texto, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: leia esta tira de Fernando Gonçalves. Vocês veem no primeiro quadrinho que chega uma tartaruga e um animalzinho que lembra um coelho. Pode ser um coelho, pode ser uma lebre, pode ser, né? Tanto faz. E no primeiro momento a gente vê, eles estão chegando como se eles estivessem numa velocidade maior do que se eles estivessem caminhando, como se eles estivessem apostando quem chega primeiro nessa reta final aí de uma possível corrida, não é isso? A gente vê no segundo quadrinho que uma pessoa da comissão, como se fosse realmente uma competição, e a pessoa dizendo para a tartaruga, a gente vê no primeiro quadrinho que a tartaruga chegou primeiro, né? E ele diz o seguinte: você foi sorteado para o exame antidoping. Gente, todo texto de tirinha, quadrinhos e cartoon, esses gêneros, eles têm um fundo humorístico, eles têm um quê? Humorístico, né? Então, eles, além da crítica, da crítica que já normalmente eles trazem, ele manifesta esse lado humorístico através da ironia, através do inesperado, do absurdo, enfim. Eles utilizam vários artifícios para passar essa ideia de humor, né? E é estranho porque o que se conhece da tartaruga é que é um animal lento, que anda de forma lenta, né? Então, possivelmente um coelho, uma lebre, chegaria numa corrida antes de uma tartaruga. Como a tartaruga chegou primeiro, ela gerou a desconfiança da equipe organizadora, né? Porque justamente o exame antidoping, ele é feito em atletas, pessoas que estão competindo em atividades esportivas, em eventos esportivos competitivos. A gente acabou de ver recentemente as Olimpíadas, né? Inclusive na próxima semana já começam as Paralimpíadas, que são as Olimpíadas promovidas para atletas com necessidades especiais, atletas com deficiências físicas ou intelectuais, né? Mas antes disso, alguns dias atrás, nós tivemos as Olimpíadas de Tóquio, no Japão, e nós vimos inclusive o caso de uma atleta brasileira que foi submetida a um exame antidoping e ela testou, vamos dizer assim, positivo para o doping, né? Como se o exame antidoping, na verdade, é para detectar substâncias na corrente sanguínea do atleta que, porventura, sejam proibidas de uso pelo Comitê Olímpico Internacional, né? Porque os atletas, as pessoas que são atletas profissionais, né, elas não podem fazer uso, consumir determinados tipos de substâncias, porque são substâncias que podem, de repente, um exemplo disso é o uso de substâncias que podem intensificar a atividade muscular, por exemplo, como os anabolizantes, né? Que muitos atletas que praticam fisiculturismo, que praticam essas atividades de musculação, vamos dizer assim, usam, né, para aumentar a massa muscular ou
para desenvolver algumas habilidades, né, em relação à questão do exercício físico. Os atletas, algumas dessas substâncias não podem ser consumidas por atletas que participam de eventos esportivos, como Olimpíadas, por exemplo, competições internacionais, coisas desse tipo. E aconteceu o caso de uma atleta brasileira que, infelizmente, ela consumiu uma substância que não era permitida pelo Comitê Olímpico Internacional e ela teve que sair da competição, deixar a competição e teve que provar que tipo de substância foi, se realmente usou e tal. Então, o que ele está falando em exame antidoping é porque é como se fosse um absurdo que uma tartaruga chegue antes de um coelho, uma lebre, numa competição, né? Como se eles estivessem aí, de fato, apostando uma corrida, né? As questões desse exercício fazem relação com essa tirinha e nós vamos ver o que é que essas questões querem de nós, né? A questão de número 1 diz o seguinte: a tira cita uma fábula conhecida, estabelecendo com ela uma relação de intertextualidade. Bom, primeiro é preciso a gente saber o conceito de fábula. Será que vocês sabem o que é uma fábula? A fábula é um gênero textual literário, né? Ou seja, ela é feita a partir da criatividade, da subjetividade de um autor, né? E ela surgiu há muito tempo, a fábula, na verdade, é um gênero muito antigo, surgiu lá na antiga Grécia, né? E ela tem como característica, normalmente, trazer como personagens animais ou seres inanimados, né? E no final, se trata sempre de uma narrativa, né? Os personagens têm esse perfil, esses personagens normalmente são animais ou seres inanimados personificados. O que seria isso? Personificados são que têm características humanas, ações, atitudes, pensamentos de humanos, né? E no final, sempre deixa a moral da história, que se chama de moral da história, uma espécie de lição para a gente levar para a nossa vida, né? E era muito comum na infância, eu creio que na infância de vocês também, essas fábulas, elas são contadas com muita frequência para crianças, né? Elas inclusive são textos adaptados para crianças e elas sempre aparecem em formato de texto adaptado para crianças, né? Mas, na verdade, qualquer pessoa pode ler fábulas. Elas são direcionadas para todo e qualquer tipo de público, né? Às vezes, a questão da adaptação para criança é só uma questão da linguagem, né? Bom, como nós já sabemos o conceito de fábula, né? Ele diz aqui que estabelecendo com ela uma relação de intertextualidade. Bom, temos uma outra palavra aqui que é preciso saber o seu conceito para poder responder a questão. Intertextualidade. Intertexto, em linhas gerais, é como se fosse um texto dentro de outro texto, ou um texto que cita, que lembra um outro texto, que normalmente é um texto anterior a o que faz essa menção a ele, né? Então, intertextualidade é um resgate de discursos, de textos anteriores, só que ressignificados, que com uma outra linguagem, com uma outra roupagem, certo? No caso, ele traz aqui a letra A, que ele diz: qual é a fábula citada? Tá. Se eu disser aqui as palavras, eu vou estar dizendo a resposta para vocês, mas vejam bem. Pode ser que vocês conheçam essa fábula que tem como personagens uma tartaruga e um coelho ou uma lebre, né? Então, qual seria essa fábula, tá? E na letra B, ele diz: na fábula citada, por que a tartaruga vence a corrida, né? Se a gente for lembrar bem a história, a gente sabe que, na verdade, o que acontece? Eu vou contar um pouquinho da história.
esses animais eles vão apostar uma corrida a convite da lebre, né? A tartaruga fica meio insegura de ir, não quer ir, mas acaba indo. Outros animais já haviam sido convidados pela lebre e não foram, não quiseram. Acontece que a lebre ficou tão segura de que ganharia esse páreo, né, da tartaruga, pensando na lentidão dos movimentos da tartaruga, ela pensou: claro que eu vou ganhar da lebre. A lebre pensou: claro que eu vou ganhar da tartaruga. A tartaruga é muito lenta. Imagina só, uma corrida entre esses dois animais, né? E de tão segura que estava de que iria vencer a corrida, a lebre resolveu tirar um cochilo no meio da floresta, achando que daria tempo ela dormir e acordar e continuar a corrida e a tartaruga nem chegaria perto dela. Acontece que a lebre dormiu um pouco além do que ela imaginava que iria acontecer e a tartaruga, mesmo lenta, permaneceu constante na sua forma de correr, vamos dizer assim, acontecendo inclusive dela ultrapassar a lebre no meio do caminho e chegar de fato em primeiro lugar. Fato que a lebre jamais esperaria, né, que acontecesse. E tem um finalzinho da história dizendo que tem sempre a moral da história. Em linhas gerais, a moral da história diz que a gente deve se manter constante naquilo, persistente, embora a passos lentos, que uma hora a gente consegue, né? E que a gente não deve ficar assim, às vezes, tão confiante de que a coisa já está, né? De que a coisa já está tudo certo, de que a vitória já é garantida, não, porque a gente não sabe o outro lado, como é que está se desenvolvendo, né? Então, na fábula ele diz por que a tartaruga vence a corrida, né? A tartaruga se manteve constante. Essa tira, ela é um texto atual. A história que está sendo citada, que eu não vou dizer o nome, assim, porque é a resposta da A, né? Mas a, a história é uma fábula e é uma fábula bastante antiga, que é reescrita, vamos dizer assim, nessa tirinha. Só que o final é diferente do final da fábula original, né? Porque não existia essa questão do exame antidoping. O exame antidoping é algo novo, né? Vamos lá. Vamos subir um pouquinho aqui o texto. Nós temos a letra C. E a letra C diz o seguinte: que fato surpreendente e atual modifica a fábula citada? No segundo quadrinho, a gente vê que um fato diferente do final original acontece. Que fato é esse? Está bem explícito e nós acabamos de falar sobre isso, né? Em relação à frase, você foi sorteado para o exame antidoping. Vamos lá. Na letra A, ele diz o seguinte: quem recebe a ação verbal expressa em foi sorteado. Isso porque, quando você diz foi sorteado, alguém, vamos dizer, entre aspas, sofreu a ação de ser sorteado, de ter seu nome saindo num sorteio, aparecendo no sorteio, e alguém que, que realizou esse sorteio, né? Então, quem foi que recebeu a ação verbal de ser sorteado? Quem foi sorteado, né? Você olhando lá a tirinha, você sabe muito bem. E na letra B, levante hipóteses, ou seja, pense, reflita sobre isso, né? Quem pratica a ação verbal? Se uma pessoa, se alguém sofre a ação de ser sorteado, é porque tem antes alguém que sorteou. E quem possivelmente teria feito esse sorteio, né? Então, essas são as questões dessa atividade que nos remete a esse conteúdo de vozes do verbo que a gente vai ver logo na sequência, certo? Não deixem de ver a próxima aula que
nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de vozes do verbo.